Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do ciclo de palestras realizado pela ASEAG, Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Guarulhos. Hoje são 7 horas do dia 2 de dezembro de 2021 e hoje nós teremos um convidado super especial. Na verdade, teremos alguns convidados especiais que vão estar fazendo um bate-bola aqui com a gente. Porém, antes de eu apresentá-los, eu quero falar para você que não familiariza ou que está aqui pela primeira vez, apoie a associação da ASEAG, siga a gente nas redes sociais. O Instagram é @ASEAGGuarulhos e o Facebook é @Associação ASEAG. E antes de eu mostrar o vídeo institucional da nossa associação, eu queria pedir aqui para o pessoal da produção, assim que possível, colocar na parte de palestrante o Maurício Souza, que ele vai estar fazendo um bate-bola juntamente com o Renato Brito, que eu vou apresentar daqui a pouco, e também daqui a pouco vai estar chegando o engenheiro Cláudio também para participar desse debate com a gente. Ok? Ótimo, então Maurício Souza já subiu, daqui a pouco eu apresento eles, mas nesse momento fique agora com o vídeo institucional do CREA, ou da SEAG. A SEAG, nos seus 50 anos de existência, vem representando os profissionais da área de engenharia, arquitetura, agronomia, técnicos e tecnólogos das mais diversas áreas, junto aos órgãos públicos, Prefeitura, Estado, órgãos como Corpo Bombeiro, CETESB, Vigilância Sanitária, sempre buscando o melhor profissional, a valorização do profissional. A SEAG é uma das maiores associações do segmento no estado de São Paulo e tem uma grande representatividade no CREA São Paulo, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e representa, obviamente, através da SEAG, todo o nosso município de Guarulhos. A função do CREA é fiscalizar a atividade profissional protegendo a sociedade. E a função da associação é valorizar o profissional. A SEAG hoje participa dos conselhos municipais da cidade, onde ela é chamada para dar opinião técnica referente aos problemas de urbanismo, de sociedade, de desenvolvimento. A importância dela para os profissionais da cidade é muito grande em função das tratativas que nós tomamos, tanto para a melhora dos problemas que nós encontramos, como nossa participação em todas as áreas da sociedade civil. Em 31 de março de 1967, logo que eu saí da Escola Politécnica, nós, uma reunião à noite na Felício Marcondes, criamos a SEAG. E o objetivo era fazer a valorização profissional, né? É que os engenheiros arquitetos tivessem valor perante a prefeitura. Pois havia engenheiros que faziam plantas dentro da prefeitura e concorriam com o pessoal fora da prefeitura. Essa valorização profissional nós conseguimos fazer rapidamente, com o apoio do prefeito Valdomiro Pompeu. Os profissionais de engenharia e arquitetura da SEAG têm participação ativa nas grandes questões técnicas de planejamento e organização da cidade de Guarulhos. É uma entidade forte, ouvida em todas as esferas da prefeitura, Câmara Municipal e sociedade civil organizada de nossa cidade. E a SEAG busca a valorização profissional. Para isso, realiza cursos, palestras, treinamentos aqui na nossa sede, com valor isento para os associados profissionais da cidade. É mais um benefício. E a SEAG também promove festas, eventos, confraternizações, tudo isso para ter um congraçamento entre os profissionais, o que também melhora o networking, relacionamento e propicia condições melhores para os nossos profissionais atuarem no mercado de trabalho.
Esta é a SEAG. Venha fazer parte conosco. Ao contratar serviços de engenharia e agronomia, exija a ART, anotação de responsabilidade técnica. Muito bem. E se vocês quiserem saber mais sobre as palestras e sobre as palestras que já ocorreram e sobre a agenda das próximas que estão para ocorrer, acesse aceag.com.br/palestras, ok? E hoje nós teremos, então, essa palestra que se chama Tecnologias e Inovações na Aviação, Oportunidades para o Setor de Engenharia. Quem será o nosso palestrante principal é o engenheiro Renato de Brito, que é doutor em engenharia, atuando com projetos de P&D, Pesquisa e Desenvolvimento, e também nós temos o Maurício Souza, que vai fazer um bate-bola com ele. Eu gostaria que você estendesse a sua apresentação, professor Renato, e também depois eu queria que o Maurício também se apresentasse, falasse um pouquinho da experiência profissional de cada um. E antes, eu queria deixar um recado também, que eu vou estar acompanhando o chat aqui do Zoom, e também vou estar acompanhando o chat do YouTube, então caso alguém tenha alguma questão, no finalzinho a gente vai ter um momento ali para perguntas e respostas. Caso necessário, eu tenho certeza que o professor vai estar disposto aí também a tirar todas as dúvidas. Fique à vontade, professor Renato. Maravilha, então. Desculpem aí, falha técnica, mas ao vivo é assim mesmo, né? Quando a gente faz ao vivo, fica sempre melhor. Então, maravilha. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Quem está nos assistindo aqui, estou feliz, porque está começando agora e nós já temos 249 assistindo agora. Deixem o seu like aqui, se inscrevam no canal da SEAG para vocês acompanharem muitos mais vídeos, né? 265 agora, o negócio tá bom. O legal, pessoal, é que assim, eu particularmente adoro participar, sou entusiasta por engenharia, né? Não é à toa que eu tenho mais de uma, né, no meu currículo. E trabalho muito com pesquisa e desenvolvimento, porque eu acredito no desenvolvimento de tecnologia. E quando a gente junta com vários loucos, é aí que a gente faz engenharia. Então, para quem não me conhece, sou Renato de Brito Sanches, professor atualmente do centro da Universidade de Santo Amaro, Unisa, né, onde nós temos lá um centro de pesquisa dentro da área de engenharia. Sou engenheiro de formação, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, terminando agora a segurança do trabalho, mestre e doutor na área de engenharia e trabalho com desenvolvimento, pesquisa desde 2009. Então já faz um tempinho aí, e quando a gente junta com alguns loucos é que a gente acaba desenvolvendo as inovações. Inclusive, Tiagão, aqui hoje está conosco, né, o Maurício Souza, que vai se apresentar aqui conosco também. Maurício é CEO e idealizador aí do grupo Nela, né? Então da Nela Linhas Aéreas, da Nela Airlines, e que tem aí algumas novidades também do mercado de engenharia, para não deixar eu falar sozinho aqui, né, sobre essas maluquices. Sejam todos bem-vindos e a qualquer momento estejam à vontade para questionar e perguntar aqui no chat. Certo, pessoal? Maurício, tá por aí? Consegue abrir aí o seu áudio? Vamos lá, então. Chega o nosso famoso Barba, né, da aviação. Eu tô aqui pensando, sabe? Você disse que quando se juntam alguns loucos, né, que tem um monte de louco junto, então. Boa noite a todos. Boa noite, Thiago. Boa noite, Renato. Obrigado pelo convite, né? Vamos aí, né? Um pouquinho de cada coisa hoje. Então vamos lá. Isso é legal, né? Porque quando a gente fala do mercado de engenharia, pessoal, a gente fala dessa questão de tecnologia, inovação. A primeira coisa que vem na nossa cabeça, principalmente quando nós falamos de... Deu uma atrasada para você, Oi? Renato. Cortou. O Thiago tinha perguntado. O Thiago fez alguma pergunta e atrasou para você. Acho que estamos com um pouquinho de delay aí no áudio. Voltou. O seu está com delay. O Thiago tinha feito uma pergunta e aí você continuou falando. Eu só queria confirmar, só para fazer a apresentação adequada, então você é CEO da empresa Nela, e qual que é a sua formação técnica? Eu queria saber um pouco mais do Maurício. Bom, CEO da Nela, idealizador da Nela, né? Das Nelas Airlines, Nela Linhas Aéreas,
CEO da JKL Holdings, da JKL Group, da JKL Energy, e aí a gente vai seguir uma lista um pouquinho mais extensa, né? Tem mais empresas do que formação, na verdade, né? Cursando engenharia elétrica. Maravilha, então engenheirando de engenharia elétrica. Bom, então é isso, a partir de agora eu vou pedir para que vocês fiquem à vontade. Professor Renato, desculpa ter te interrompido, agora você pode seguir com essa palestra aqui, que eu serei ouvinte agora. Fique em paz, meu amigo, fique em paz, é assim mesmo. Inclusive, eu estou com um pouquinho de delay aqui, mas não sei se eu acho que é a minha internet, mas vamos seguindo o jogo aqui. Tranquilo, então, áudio está em bom som aí, vamos falando então, né? Então, quando a gente fala de tecnologias, pessoal, e inovação, é bacana, por quê? A gente pensa assim, né, oportunidades para engenharia na aviação. A gente fala, puxa, mas a primeira coisa que vem na nossa mente é o mecânico de aeronaves, não é verdade? A gente pensa logo lá no nosso mecânico e fala, puxa vida. E quando a gente fala de aviação, o que a gente pensa, a primeira coisa que vem é o quê? A tripulação do avião, né? E é aquela caixinha preta que a gente pensa, ele decola de um lado, pousa do outro. E aí, o que tem nesse meio termo, né? E aí, quando a gente começa a parar para pensar, existe um time muito grande, técnico por trás, que é interessante que, assim, no mercado de aviação, a tecnologia não está apenas no mecânico que está consertando a aeronave, não está apenas, né, naquele profissional que está, de repente, fazendo a manutenção, né, do aeroporto, mas existe todo um time técnico que atua com tecnologia para quê? Para preparar a rota, para questão de segurança, análise de risco, né? Você tem todo um time que faz a parte de inspeção de segurança dentro, né, das aeronaves e dos aeroportos, porque, afinal de contas, como companhia aérea, você não analisa só o seu avião, né? O time de engenharia, ele tem que estar apto, ele é multidisciplinar, justamente para que você possa cobrir da aeronave até os slots que estão nos aeroportos. E é legal porque, assim, o Maurício, ele pôde me proporcionar há uns dias atrás, aí fiz até uma live da Bolívia, né, sobre isso, essa percepção com o time de engenharia multidisciplinar, não é isso, Maurício? Lá você tem um time praticamente que é um engenheiro de cada formação, né? Essa parte é bem diversificada, né? Quando você diz sobre a companhia aérea, literalmente não é só o operacional que faz funcionar uma companhia aérea, né? Pelos bastidores, a gente tem cerca de 400 pessoas para fazer 2 aviões voar. Então, bem simples, a questão de engenharia nossa hoje, a gente tem uma OMA própria, né, para manutenção. Dentro dessa OMA, eu acredito que tem mais loucos que aqui, né, porque tem tanto engenheiro lá dentro que, às vezes, a gente até perde a noção, né, você pergunta, cara, você é engenheiro do quê? Aí vem cada especialidade, assim, que você olha para a pessoa, assim, você fala assim, puta, você é foda mesmo, cara, sabe, às vezes você se prende assim, mas é muito interessante, e mesmo porque é um parque de diversões, né, principalmente quando você pega um avião e fala, ó, tá na sua mão, faz o que você quiser, se você quiser montar, desmontar, mudar, o que você quiser fazer, tá na sua mão, e a confiança que todos os outros demais engenheiros de lá colocaram também no professor Renato, e a troca de informação é o que deixa você mais feliz, né? Que você vê que todos que estão ali pelo mesmo ideal, né? Fazer dar certo. Exatamente. E é legal, porque quando a gente pensa, né? Você fala assim, puxa, mas então eu vou entrar no departamento de engenharia, né? Vou falar de tecnologia, olha só que interessante. Motores elétricos, vou falar, por exemplo, de APU, de GPU, né? Então, para quem não sabe, né? A APU, ela está dentro da aeronave. Ela é responsável por fazer toda a parte de eletrificação, compressor, né, dos ar-condicionados, né, de compressão e despressurização da cabine, e está ali ligado dentro do avião. E quando ele está em solo, existe a GPU, né, que faz esse sistema auxiliar de carga para nessas duas fontes para que você não consuma energia do avião. Aí você fala, poxa, Renato, mas então eu preciso ser formado, né, em engenharia aeronáutica para isso? Olha que interessante, na equipe do Maurício tem engenheiro de produção, engenheiro industrial, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, engenheiro aeronáutico. Olha que interessante, por quê? Cada um tem a sua especialidade, né? Olha lá, o Alex Garcia colocou para nós aqui, né? 115, né, volts corrente alternada, 400 Hz. Olha que interessante, o Alex Garcia, ele tem uma formação em engenharia
elétrica também. Você fala, pô, mas ele está fazendo mecânica de aeronaves. O termo mecânico não é só referente à mecânica, né? Na verdade, quando a gente fala de mecânica, a gente engloba todos os sistemas, né? Para vocês terem uma ideia, o Maurício estava discutindo comigo hoje, né? Na verdade, de ontem para hoje, né? Geralmente ele me chama de madrugada, sobre um problema que teve numa aeronave que teve, né, uma situação adversa e ocasionou uma falha mecânica, né? Então essa falha mecânica foi em solo, nenhum problema com a aeronave, né? Ainda bem, os mecânicos estavam lá, mas é um problema que ele aconteceu, e aí você faz o quê? Você chama o mecânico ou você chama o eletricista? Né? E aí você teve um problema na parte elétrica e um problema na parte mecânica. O que você faz? Né? Joga para um, para outro ou para a equipe multidisciplinar? Então é aí que entra toda essa jogada, né, Maurício? Você, bem citado, né? E o avião, ele ainda tem uma grande vantagem, né? Que ele tem muita redundância. Nesse caso, a gente está citando, é um APU, né? Que veio a ter falha, o APU foi substituído, mas mesmo com a APU em falha, o avião continua a operação, ele entra em OAG e você faz a substituição. Mas aí é cômico, porque quando você cita que o problema era elétrico e mecânico, né? E aí, quem que você chama para resolver o problema? Nesse exato momento, você pega a equipe inteira e fala, vamos lá, gente, pelo amor de Deus, que esse trem não pode ficar no chão, não, né? Avião no chão é igual caminhão parado, né? E aí entra toda a equipe técnica e cada um à sua vez, né? E eles todos juntos conseguem lograr êxito. Essa é a parte mais interessante de ver a harmonia que a equipe técnica inteira trabalha, né? Exatamente. Ó, nós temos até uma pergunta no YouTube que é interessante, Maurício, para a gente discutir isso. E você sabe muito bem disso, porque isso envolve custo, né? Quando você fala em aviação e você pensa em engenharia, né? A English Fly aqui colocou para nós, né? Se pensa em algo utópico e com a necessidade de muitas certificações. Isso é uma verdade? Como funcionam essas oportunidades? É interessante porque, né? Quando a gente fala da equipe multidisciplinar, a gente tem que entender que nós temos profissionais de engenharia que eles são formados em engenharia, eles têm as especializações, só que assim como em qualquer área, você tem certificações específicas. Então, o cara que trabalha, por exemplo, com redes em computação, vai ter lá uma certificação específica, Cisco, banco de dados, Oracle, o que for. Assim como quem trabalha com offshore vai ter uma certificação específica para inspeção, a aeronáutica também tem. E isso não é uma questão de segregação ou porque o segmento aeronáutico é assim. É porque a segurança é primordial, é o que o Maurício falou. O avião talvez seja uma das máquinas construídas pelo homem das mais seguras. Um avião de 2 motores, de 2 turbinas, ele pode funcionar como uma turbina. Um avião sem turbinas, ele pode entrar em modo de planar. Só que, desde que aquele profissional que esteja lá fez de forma adequada para que nenhum desses sistemas redundantes falhem, né? Então, a certificação, ela não é só uma burocracia, ela é como se fosse uma especialização, é uma garantia, é como um engenheiro que pega a carteira dele do CREA e fala, tá aqui, ó, eu como eletricista eletrônico assino o artigo 8 e 9, não é isso, Maurício? Exatamente, né? A redundância, nesse caso, é muito grande, né? Você tem os motores para continuar a operação de do equipamento quando o APU vem falhar, e na sequência, se o motor também falhar, você ainda tem um catavento que sai ali do ladinho do avião, né, e continua energizando o equipamento. Então, o avião, como sendo um dos equipamentos mais seguros criados até hoje, com suas redundâncias. Cada um tem que ter uma especialização, eu acredito que sim, porque muita parte técnica do avião exige uma especialização, né? Então, como alguns engenheiros não são como o professor Renato, que tem 5 engenharias, mestrados, doutorados e afins, né? Então, você acaba contratando mais especialistas em determinadas áreas, mesmo sendo, por exemplo, um engenheiro elétrico que tem 5, 6 diferentes dentro da empresa que são especialistas em cada parte, né? É verdade. Inclusive, ó, uma situação bacana. Olha como muda a característica, né? Primeiro, Camila, obrigado aí pelo elogio, né? Ela colocou aqui, ó, o professor Renato parece ser aquele tipo de pessoa super de bem com a vida, rindo à toa. É bem assim mesmo, né? A gente sempre acha o lado bom das coisas e vamos que vamos. O Alex colocou aqui, ó, os próprios ATRs, né? Olha como muda. Eles não têm APU interna, né? Em solo, eles dependem que um motor
se transforma em gerador. Olha que bacana, é uma excelente colocação, né? Porque aqui já mostra que o engenheiro, né, ou que a equipe técnica precisa pensar fora da caixa. Porque se você fica esperando a PU dentro do avião, você faz o quê? Senta e chora? Aí o Maurício e os outros CEOs vão à loucura, né? Bate com a cabeça na parede. Então, nesse caso, olha que interessante, que aqui já muda, né? Olha lá, nós temos um gerador de 28 DC, ou seja, 28 corrente contínua. Olha lá, nós saímos da corrente alternada, né? Saímos da instalação elétrica, viemos para uma condição de baterias, e olha que interessante, aqui já muda o conceito, é o que o Maurício falou, várias especialidades que se unem, né? Isso é legal. Quero deixar aqui só um abraço especial ao Elísio, né, aluno de Engenharia Mecânica da Unisa, que está aqui nos prestigiando. Grande abraço, Elísio, grande abraço a todos que estão aqui nos vendo. E quando a gente fala da equipe multidisciplinar, é legal porque muita gente pensa assim, vou ser técnico. A oportunidade na aviação, pessoal, principalmente na área da engenharia, ela não é só aquele mão na massa, né? Maurício está aqui, não me deixa mentir. O engenheiro, ele tem que saber elaborar documentação, né? Então, ele tem que saber ler um esquema elétrico, ele tem que saber elaborar uma documentação, porque a documentação dele é um registro legal para qualquer acidente ou incidente que venha acontecer. É o resguardo da companhia, não é isso, Maurício? Exato. Cômico ou não, quando você pega um laudo, né, às vezes você vê que o engenheiro está ali focado em resolver o problema, né, mas ao mesmo tempo você precisa do papel, né, você tem que assinar. A surpresa foi quando a gente chegou na oficina e tinham como 40 caixas de documentos que pertencem àquela aeronave, é a vida daquele avião, né, sem aqueles papéis o avião não tem valor nenhum. E aí você para e fala assim, cara, na boa, isso aqui não está digitalizado? Não, isso aqui é uma cópia de segurança, tudo isso está digitalizado. Funciona assim, cada laudo que você tem efetivo de qualquer tipo de reparo do avião está ali, para que um próximo técnico, uma próxima companhia aérea que venha operar aquele equipamento tenha noção do que aconteceu no histórico daquele equipamento. E sempre que você termina uma inspeção física do equipamento, você tem que ir para o caderninho ali, colocar no papel o que está rolando, como está rolando, para o próximo técnico que chegar, se for rendido por turno, ou que seja, a aeronave for para outro operador, ele ter noção do que já aconteceu com aquele avião. A questão que você citou, Renato, de ter alguns outros engenheiros junto, e às vezes todos pensando ao mesmo tempo, me vem na cabeça o Davi, né, o engenheiro Davi, que não conseguiu dormir na primeira noite que você estava lá, né, pensando na possibilidade do motor elétrico no avião, e ele tentando entender como é o motor da partida, porque ele é um engenheiro específico, né, e ele não tinha isso no dia a dia dele, né, e aí ele falou, pô, mas espera aí, como que ele vai dar partida se o Renato falou que vai tirar o compressor de alto, né, aí o Renato vem e fala, não, cara, mas olha aqui, vamos por esse ângulo aqui, ó, aí pegou mais o outro engenheiro, que era um engenheiro elétrico, falou, não, dá certo, é por aqui que faz. Então, você vê a troca um com o outro, né? Exatamente. E é legal, né? Porque quando a gente fala desse cenário, é o que o Maurício falou, né? Muitas das vezes, a gente pensa assim, puxa vida, mas então o Davi, ele estava perguntando, estava questionando, e isso é bom ou é ruim? Isso é bom, né? Primeiro, seja bem-vindo, Cláudio Maurício, Cláudio, grande engenheiro Cláudio Mônico, aí que trabalha com produção, tecnologia, já esteve conosco falando de tecnologias para a Nela também. Está aqui o Maurício, nosso CEO. Seja bem-vindo, Cláudio. Só falando aqui sobre essa questão do engenheiro Davi. Boa noite, Renato. Boa noite, Tiagão. Boa noite, Maurício. Vamos que vamos. Isso é importante porque, pessoal... Pessoal, desculpa, assim, voltar de viagem, parei no shopping. Fica tranquilo. Isso é legal porque, assim, quando a gente está no mundo de engenharia, eu vou ser bem sincero com vocês, um engenheiro sozinho não resolve o problema, ele não faz milagre. Se nós não tivermos essa discussão entre engenharias, isso de forma sadia, a gente não consegue corrigir os erros. Porque foi legal, porque assim, alguns detalhes, quando a gente estava propondo, né, esse trabalho, né,
trabalhando ali, né, o conceito da turbina elétrica. Inclusive o Cláudio participou de uma vídeo com a gente lá, né, quando a gente estava discutindo o projeto. Foi legal por quê? Porque o Davi levantou uma questão que o engenheiro mecânico questionou outra, e aí nós conseguimos ali encontrar uma solução diferente ainda de fazer. Né? Então, essa troca de experiências ela é bacana. É o que o Maurício falou. São várias especialidades que juntas competem em uma nova. Né? Então, eu e o Cláudio, a gente discute muito esse cenário. Né? E quando a gente pega isso para a aviação, isso daqui é fantástico. A gente estava discutindo, por exemplo, na live do dia 18, sobre logística reversa. Né? E isso é legal. Né? Então, quando a gente fala da aviação e fala de tecnologia, não se prendam a tecnologia ao tablet. Vocês querem ver uma coisa interessante? Aí o Cláudio vai me ajudar a responder isso aqui também junto com o Maurício. O Maurício falou assim, Renato, entra na PU. Cláudio, sabe o que eu fiz? Eu entrei na PU. Sabe o que acontece quando eu estava dentro do avião? Não tinha sinal de celular. Sabe o que acontece quando eu estava dentro do compartimento onde estava a PU? Tinha tanto óleo lá dentro, que eu não sabia onde encostar. Aí eu falo, eu pego o celular, pego o computador, ou pego aquela folha que estava impressa do manual e vou para cima, né? Então, é interessante porque quando a gente pensa em manutenção e produção, isso não é previsto, né, Cláudio? Isso não está na teoria, não está no livro para a gente, né? Não. E o pior nada, senhores, pior não, isso é ótimo. Quando se fala de aviação, né, nós sabemos que da aviação vieram um monte de inovação, né, montes de inovações. Os próprios respiradores foram feitos aqui no Brasil? Embraer, né? Então, Boeing, etc. Tal. Então, a aviação é um berço de inovações para a nossa sociedade. Então, mas não porque ela tem inovações que ela não vai deixar de ter problemas, né? Então, esses problemas que o Renato encontrou, é normal acontecer. Mas eu sou partidário de realmente fazer o pool de engenheiros ou de técnicos e enxergar a solução. Isso é óbvio, é a melhor saída que tem. E cada um tem uma visão. Ele está falando da visão de logística reversa. Eu, como um cara de logística, eu vou ver o quê? O lado sustentável do voo, o lado sustentável da manutenção, o lado sustentável da qualidade, né? E, claro, da produtividade, né? O que recursos eu vou utilizar para esse planejamento de manutenção? Nossa, eu tenho alunos da Unisa que são da manutenção de uma companhia aérea. E ele me liga quase toda semana, porque existe um planejamento de produção dentro da manutenção. Então, é importantíssimo conversar. E dentro da aviação, é um mundo que me encanta muito, apesar que não é a minha maior especialidade, mas me encanta por causa que tudo é muito aberto. Nada é muito... Tudo é muito... também tem os procedimentos, mas as ideias são vastas, infinitas, né? Agora, claro que tem um fator aí que eu vou ser chato de novo. Esbarra no fator custo, esbarra no fator de infraestrutura, toda aquela historinha que a gente já sabe, né? Cláudio, a questão de parece que o engenheiro Renato deu uma caída. Eu vi que ele voltou, mas acho que ele caiu de novo. Não, estou por aqui. Voltei. A infraestrutura que o Cláudio citou, eu acho que é um tema legal de abordar, porque quando você monta um MRO ou uma OMA para uma companhia aérea para prestar o serviço, você tem que se apegar a muitos pequenos detalhes, né? O ferramental é o principal detalhe. Além da mão de obra especializada dos colaboradores que tenham capacidade de executar aquele trabalho, vem também o ferramental, né? E é onde muitas companhias pecam, muitas empresas pecam em não ter ferramentas adequadas, né? E eu aprendi com o tempo que com a ferramenta adequada, o conserto também vai ser mais rápido, né? Você vai colocar aquele equipamento para trabalhar mais rápido porque você tem como fazer aquilo. Hoje, algumas ferramentas em si, a gente chega a falar em ferramentas que custam $500 mil, né? Então, é um pouquinho salgado para toda a oficina ter. Mas a partir do momento que você tem aquilo dentro da tua oficina, te facilita muito
facilita muito para os teus colaboradores, para os teus engenheiros. A produção melhora muito depois que você tem ferramenta suficiente para trabalhar. Por exemplo, a gente tem um equipamento para você poder fazer a detecção de pequenas fissuras, não? A gente antigamente utilizava mandar para terceiro. Então, você imagina você baixar um motor, exportar esse motor, para depois chega numa determinada oficina que tinha aquele equipamento, o cara fala, você está com uma fissura em tal disco, aí tem que substituir aquele disco. Depois que você tem um equipamento dentro de casa, o teu próprio engenheiro com curso, se capacitando para aquilo, em 1 hora te dá um diagnóstico que você levaria 1 hora para ter, né? A estrutura, eu acredito que conta demais para o processo ser ágil. Exatamente, né? O que o Maurício está comentando, né, para quem está nos assistindo, é interessante porque, por exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer o laboratório deles, né, com as ferramentas, instrumentação. Cláudio, eles têm um laboratório com metrologia e instrumentação que a gente ia perder o resto do ano lá brincando dentro desse laboratório. Para vocês terem uma ideia, o Maurício está comentando do baroscópio. Eles têm o baroscópio lá para fazer inspeção nas turbinas, né? Então, nas turbofans dos aviões que fazem manutenção, eles têm dentro de casa, né? Então, calibrado, aferido, certinho. E é o que o Maurício falou, né? Isso acaba reduzindo muito o custo. Principalmente a questão logística, né? De você ter que mandar o motor, né? Mandar a turbina para um determinado local para manutenção ou trazer nessa mão de obra de fora, né? Então, isso acaba impactando muito. Outra coisa que tem também lá são softwares de simulação, né? Então, a empresa tem softwares de simulação matemática para fazer análise, né? De fluidodinâmica computacional, né? Análise de esforço, os elementos finitos. E isso é legal porque é transversal ao engenheiro. E você imagina, né? Imagina o Cláudio como professor, mestre, né? Do pesquisador do curso de engenharia de produção, de engenharia química, mecânica, né? Dentro da formação dele, pegar e falar assim, pô, vamos montar uma turbina. Quanto custa? $1.200.000. E ela vai funcionar? Ah, não sei. Liga aí. Se der certo, ok. Se explodir, a gente faz outra. Não dá muito certo, né, Cláudio? Agora, quando a gente vai discutir sobre manutenção, normalmente a manutenção é um dos maiores custos de qualquer companhia, né? Pode ser uma empresa qualquer, muito mais, com todas as especialidades. Primeiramente, a mão de obra tem que ser especializada, o conjunto de recursos, como diz o Maurício, de ferramenta é altíssimo, né? Então, quer dizer, se a gente for computar a parte do custeio de manutenção, já fica pesado. Existe a necessidade de investimentos, né? Investimentos vêm na onde? Né? Para realmente deixar... Eu não estou nem falando de desenvolvimento, estou falando de investimentos para a manutenção normal, né? Agora, quando eu falo de infraestrutura, eu estou falando de um desnível tão grande. Vamos pegar, por exemplo, mapear o Brasil, né? O Renato, por exemplo, com a nova companhia, percebe, por exemplo, qual foi o nicho escolhido? O norte do Brasil. A distribuição da infraestrutura está totalmente para o sul, né? Então, para você chegar nesse ambiente, vamos colocar assim, meio numa mata emaranhada, você precisa de investimento para explorar e ver onde eu vou pousar, como eu vou levar os recursos, quer dizer, e aí vai ter que contar com a ajuda de investidores externos ou do governamental, né? E teve algumas órgãos aí no passado que foram criados, uma sopinha de letra aí, na verdade, que foi só para bandeira política, mas, na verdade, efetivamente, não se viu grande coisa, né? Desde principalmente 2017, 16 para cá, né? Então, que realmente é uma coisa preocupante e tem que ser discutida. Maurício, como que você vê, né, pensando nesse cenário que o Cláudio colocou aqui, é uma situação bem interessante, né? Porque no Brasil a gente vive um cenário e você como, vamos dizer assim, né, um responsável por companhia aérea não só no Brasil, mas em vários países, né?
você tem essa diversidade muito grande, né, com equipes técnicas, com engenheiros, e como as companhias aéreas estão trabalhando, porque lembrando que a questão das oportunidades dentro da tecnologia de inovação, é como o Cláudio falou, tem na logística, como o Maurício falou, tem no administrativo, tem na parte de gestão, tem na parte técnica propriamente dito, tem naquela terceirização que é a instrumentação de manutenção. Como que você enxerga isso quanto a custo, quanto ao mercado, as oportunidades? Que afinal de contas, né, você está ralando um pouquinho, né? Começou com a pandemia e tá sangrando um pouquinho aí, né? Eu posso te explicar na questão engenharia em si. Não vou generalizar a mão de obra, mas vamos fazer divisão entre países, né? Hoje a gente opera em 4 países distintos e temos engenheiros em 4 países distintos, não? E o 5º em si é o Brasil. Hoje é mais simples você contratar mão de obra brasileira e exportar para determinados países para trabalhar do que trabalhar dentro do Brasil, né? É bem simples. Então, como diz um amigo meu, tão simples quanto isso, né? Você fora do Brasil, você enxerga diferente, né? A mão de obra é mais escassa que dentro do Brasil, isso é um fato. Porém, dentro do Brasil, existe tantas regrinhas e tantas sopa de letrinhas, que nem o Cláudio citou, que acabam atrapalhando o desenvolvimento de qualquer coisa. Vamos dar um exemplo, a E-Truck. De que é o E-Truck? Ela é uma companhia aérea feita por brasileiros, engenharia brasileira, e o único país que ela não conseguiu certificar foi no Brasil. Ela tem SAE International, gravação de chassi VIN number pelos Estados Unidos, empresa americana e licença do DOT nos Estados Unidos. Quem é o engenheiro responsável? Um brasileiro. Quem é o presidente? Um brasileiro. Investidor? Um brasileiro. Mas só deu certo fora do país. Porque a sopa de letrinhas que existe dentro do nosso país não permite que aquilo dê certo. Exemplificando a Anela. A Anela fora do Brasil hoje já opera em outros países com outras companhias que nós compramos e companhias que certificamos fora. Dentro do Brasil, não. Então, temos 2 anos dentro do Brasil sofrendo, né? E a gente tem um pouquinho de... O português, claro, é estrelismo dentro do Brasil, né? Então, assim, o estrelismo, às vezes, ele atrapalha um pouquinho, porque se eu sou engenheiro, se eu sou especialista em uma área, eu não preciso esfregar aquilo na cara dos demais. Eu simplesmente tenho que trabalhar profissionalmente e mostrar que eu sou profissional. Eu não preciso de uma empresa naquela que a empresa dependa 100% da minha pessoa. Tem que é uma mescla em 50-50, onde a empresa precisa de você, você também precisa da empresa. No Brasil não funciona assim. No Brasil funciona, eu sou foda e você depende de mim. Simples assim. Se não tá bom para você, eu saio fora. Então, às vezes, o investidor ele deixa de querer prosperar e investir no país por esse tipo de medo, o medo de não dar certo, o medo de ficar na mão, o medo de ser enrolado, basicamente isso. E tendo vista, você testemunha disso, que você foi acompanhar a operação na Bolívia, né? Você acompanhou a operação que nem você citou, desde dentro do escritório, a área do embarque, o check-in, embarque e voo, despacho de voo, pushback, voo, chegada da aeronave, piloto, comissários, e a oficina em si, você viu qual é a diferença, você sentiu isso na pele, né? Você viu a diferença de uma companhia funciona 100%, porque segurança de voo é em primeiro lugar em qualquer parte do mundo, né? A gente é fiscalizado, tem os órgãos, vale ressaltar também que a gente passou por uma fiscalização na OMA semana passada pela IOSA dos Estados Unidos e passamos com nota máxima, então significa que a nossa oficina é uma oficina padrão Estados Unidos, padrão FAA, padrão ANAC, e você viu a diferença que funciona, você viu a diferença com os engenheiros locais, como é a dinâmica de funcionamento de trabalho. Eu não sou melhor que você, eu estou aqui para te escutar, entender, aprender e trabalhar junto com você, levando por essa dinâmica. Eu, como brasileiro, às vezes fico até envergonhado, porque quando me perguntam por que a tua companhia brasileira não voa, né? E aí eu não tenho muitas respostas para isso. Mas basicamente é isso. Inclusive, nós temos uma pergunta aqui que é bacana, 2 na verdade, né?
Sasha perguntou para nós aqui, ó, um técnico certificado no Brasil é facilmente contratado em outros países, né? Como funciona essa validação de certificação para brasileiros técnicos lá fora? Sim, esse profissional, ele tem essa necessidade, tanto que existe uma exportação muito grande de engenheiros, né, do Brasil, principalmente o Canadá, América Latina, México, né, países da Europa, China, e isso é uma facilidade, vamos dizer assim, né? Hoje, existe fora do Brasil uma convalidação de diploma. Então, se você hoje quer ir, por exemplo, para os Estados Unidos, você tem que validar o seu diploma. Existe um processo para isso, para que você possa assinar. O que não quer dizer que você não possa trabalhar como técnico, como engenheiro, bacharel. Lembre-se que todo mundo que tira um diploma de engenharia, ele é bacharel. Ele precisa primeiro se registrar no CREA para ser engenheiro com CREA ativo, né? Então, você consegue, né, de fato, fazer essa convalidação. E o melhor ainda é na América Latina. Porque na América Latina, para quem não conhece, existe um comum acordo, né? Então, o Mercosul, né, nós temos um comum acordo onde existe um sistema de reconhecimento, né, de credenciamento regional de cursos de graduação e estados partes do Mercosul, né, e estados associados, que permite você, para alguns cursos, ter essa convalidação automática. Então, é fácil para o brasileiro, lembrando que o Brasil ele é um país que tem, né, vamos dizer assim, uma das grandes sacadas, né, para nós, o Cláudio sabe disso, porque com pesquisa a gente tem muito, né, desse apoio fora, é um país que ele tem uma diplomacia muito boa. Então, é fácil de um profissional hoje do Brasil conseguir trabalhar fora do Brasil com o seu diploma de engenharia. Tá? Uma outra condição que até o Alisson levantou aqui, e aí eu já deixo a bola pingando, tanto para o Maurício quanto para o Cláudio. O Alisson Feitosa está aqui, né, no YouTube conosco. Parabéns, Alisson. Obrigado aí, né, por todo o esforço. Tenho acompanhado aí toda a sua dedicação como engenheiro e como, né, estudante no mercado. O Alisson, estudante de engenharia mecânica também da Universidade de Santo Amaro da Unisa, ele colocou, olha só, já existem alguns projetos de modelos elétricos, além de combustíveis alternativos, sendo testados para um futuro mais sustentável na aviação? Sim, Alisson. Começou com a parte da troca para biocombustíveis e hoje nós temos veículos elétricos. A própria Embraer transformou o Ipanema em elétrico para a agricultura, né? Nós vimos recentemente a Rolls-Royce lançando uma turbina elétrica, né, para um avião de competição, e a própria ANELA está desenvolvendo, né, no Mercosul um avião elétrico para passageiros, né? Não vou jogar o spoiler aqui, que é um CRJ-200 da Bombardier, não é isso? Mas, né, Cláudio, meu parceiro, está junto nessa pesquisa, né? Estamos aí correndo com isso. Não sei se vocês estão dando risada, não dei spoiler nenhum. Não, e vale ressaltar que 40% do custo operacional da companhia é combustível, né? E não é no avião. 40% do custo de combustível operacional hoje não está no avião. Ele gasta fora, né? Aí quando você enxerga como gestor da companhia, quando você vê os números, que você vê que 40% do combustível não foi gasto no avião, você pergunta, quem está tomando combustível, né? Porque não é possível. Estão usando de perfume, né? Passando perfume com combustível, aí você vai entender o contexto todo da máquina, o funcionamento todo da máquina. Tudo baseadamente é 100% a combustão. Hoje a gente também está com o desenvolvimento, né, da GPU 100% elétrica, né, para já sair fora e em si o CRJ-200, como você acabou de o ouro, né, em transformar ele em elétrico, né. Até citando isso foi porque você entrou no APU cheio de óleo, né, na casinha do APU, né, para poder verificar o espaço que a gente tinha disponível, né? Lembrando, como você também citou, a gente na empresa tem todos os softwares disponíveis no mercado para fazer peso e balanceamento, né? Então, às vezes, mas você vai tirar o combustível, vai isso, vai aquilo. Não, mas como você vai compensar isso no avião? Porque essa é a primeira pergunta que chega, né? Você vai compensar como, né? Então, aos poucos você vai mostrando aquelas ferramentas especiais, né, que fazem a diferença dentro de uma OMA, de um TAIER, que faz a diferença. O nosso CRJ, bebezinho, está lá disponível, já arrancaram o motor do bebezinho, né, para o senhor Renato poder se divertir com aquele simplesmente falaram, é seu. Foi o brinquedo mais caro que eu ganhei até hoje.
Mesmo, deixa eu falar para você, foi caro mesmo. Estou pagando ainda, para ser bem sincero. Mas isso é legal, Então, porque, pessoal, isso não se faz da noite para o dia, né? Não é algo que, assim, Maurício acordou, pensou, o Renato falou, vamos para cima, não é como acordar na manhã de sábado e jogar bola na rua com os nossos 12, 13, 15 anos, né? Na verdade, é um trabalho que está sendo desenvolvido, inclusive em parceria com, né, instituição de ensino, com pesquisadores, né? Por isso que até o Cláudio nos acompanha aí. Então, para vocês terem uma ideia, o Maurício ele apoia muito, né, com o Grupo Nela, pesquisa e desenvolvimento, né? Por isso que eu tenho trabalhado com pesquisa e desenvolvimento. E o avião elétrico ele é uma realidade por causa disso. Então, se a gente pega, por exemplo, né, vamos dizer assim, nessa aproximação entre empresa, academia e, né, ao mercado de trabalho, a gente consegue desenvolver não só a tecnologia, mas a mão de obra. E aí que entra um papel fundamental, onde eu, né, representando, por exemplo, engenharia mecânica, né, dentro da Unisa, o Cláudio com a produção, o Marcos Runald, nosso colega, né, na parte de elétrica, a gente consegue trazer esse norte, por exemplo, para uma empresa como a Nela, para um empreendedor como o Maurício. Por quê? Não adianta também a gente desenvolver o motor elétrico, desenvolver a tecnologia da PU, e daqui a pouco o Maurício não tem quem faz manutenção, né? As companhias aéreas não conseguirem operacionalizar, né? É aí que entra a continuidade, né? A graduação, o curso de extensão, a pesquisa, o desenvolvimento, não é isso, Cláudio? Com certeza. Eu queria até voltar só um pouquinho e até justificar essa colocação do Maurício dos 40%, né? Porque é impressionante. Para onde está indo para o ralo? Não. Se fosse para o ralo, seria mais justificável. Está vazando o tanque lá, né? Mas, infelizmente, tem uma coisa chamada impostos, tributações, né? Isso sem falar da sopinha de letras que estão lá nas regulamentações, nas leis, né? As regulações. Então, a tributação é outra coisa que corrói o custo de aquisição desse combustível. É uma coisa que é impressionante, porque atrás desse custo de aquisição, se for explodir isso, vai ter até o cachorro quente que o Maurício come, né? Durante a hora de expediente. Então, quer dizer, é isso que às vezes realmente torna o negócio difícil. Agora, quando se fala de base de pesquisa, eu até parabenizo o Maurício com relação a essa iniciativa, que quando você tem a empresa em parceria com a academia, eu só vejo resultados, né? Boeing tem, a Embraer tem, junto ao ITA, né? Então, todos têm essa parceria. Eu tive há 2 anos atrás visitando a Embraer, né? Então, isso foi colocado muito claramente lá, né? Que precisa ter essa base de apoio para qualquer tipo de projeto estar em academia envolvida, né? Para dar o aval ou questionar, porque às vezes o mercado solicita alguma coisa, mas precisa verificar quanto vai custar colocar isso para o mercado e realmente transformar isso em base competitiva, né? Isso realmente tem que ser pesado. Isso hoje varia de lugar para lugar, não é, Maurício? Se a gente for parar para pensar nessa questão que o Cláudio falou, quanto à tributação, custo de combustível, né, utilização de tecnologias, não é só a mão de obra que varia, né? Na verdade, isso impacta muito e varia de país para país, não é isso? eu caí aqui uns 30 segundos e queria só fazer um comentário sobre o que o Cláudio citou, da questão de impostos. Cláudio, eu pago hoje 38 centavos de dólar no litro de combustível na Bolívia e pago 1,80 no Brasil. E o meu combustível que eu compro na Bolívia vem do Brasil, só para ficar registrado, tá? Olha a diferença, né? Não, e o pior é nada, o pior é que você não compra e já vai utilizar. Aqui você vai ter que estocar em determinado momento. Ele é um ativo imobilizado, tem um custo de estocagem. Tome de novo, né?
E uma coisa legal, né? A gente pensa assim, quem é que cuida disso, né? Isso está dentro de uma parte de suprimentos, de uma parte de insumos, de uma parte que está dentro da engenharia, né? O engenheiro, ele tem que saber disso, né? Seja de produção, seja o mecânico, seja o engenheiro que está em suprimentos, em compras, seja o projetista, porque às vezes uma decisão mal feita impacta, por exemplo, na falência de uma companhia, né? Hoje as companhias, elas têm esse cálculo, e esse cálculo de consumo ele é feito, né? Porque se você não planeja isso, você mata o seu projeto antes dela existir, né? A companhia aérea não passa do primeiro ano, né? Se a gente for parar para pensar. Ou às vezes você compra umas companhias aéreas com muito problema, né? E abaixa o seu planejamento... áudio. Oi? Seu áudio estava baixo, agora melhorou. Pode seguir. É o que eu estou dizendo. Ou às vezes você compra uma companhia aérea que os números dela dizem para você que ela não vai durar mais de um ano, né? Também tem esse detalhe. Exatamente, né? E é interessante, porque assim, né? Quando a gente pensa nessa questão de custo, na questão de cálculo, nós temos que entender que também é um time multidisciplinar. E uma das coisas que a gente não pode ter receio, nós como engenheiros, né, o Cláudio não me deixa mentir, o Maurício não me deixa mentir, é jogar limpo. Né? Não é porque, por exemplo, o Maurício entra numa reunião, eu acredito que o time de engenharia dele, que se ele falar assim, vamos colocar banana no tanque, todo mundo vai falar, não, vamos colocar banana no tanque. Não, como engenheiro, nós temos que ter a visão crítica porque ele espera isso de nós. Ele espera que eu e o Cláudio, por exemplo, que vocês que estão nos assistindo, falemos para ele, não faça isso. Mas também justificamos o porquê fazer de outra forma. Né? Porque, na verdade, ele está confiando num trabalho técnico de engenharia que compete a nós. Literalmente, essa parte é a mais dura de todas, né? Porque quando o engenheiro chega em você e fala, não, você olha assim e fala, quê? Aí ele fala um não mais leve da segunda vez, né? Ele fala assim, não dá para fazer, né? Porque corre esse risco. Então tá bom. E aí você, como gestor, você tem que acatar aquilo que o seu engenheiro diz, porque ele é o profissional especializado naquilo, ele é o cara que está de frente, ele é quem está assinando. Então, se ele disse não, acabou. Não tem uma argumentação, né? Eu, por enquanto, não achei uma argumentação ainda para poder dizer, o seu não vai virar sim aqui, não. Primeiro que tem 3 itens essenciais dentro da empresa, que é segurança, segurança e segurança. Partindo desse princípio, tudo que o meu engenheiro diz, ou que o grupo de engenheiros diz, sempre a gente tem que seguir à risca, né? Porque ele é quem estudou, ele que se formou e é o profissional à frente da operação, né? Eu, como gestor, estou numa cadeira que tenho delegações, é diferente, eu não sou o operacional. Eu tenho que entender o operacional para tomar atitudes rápidas quando algum tipo de contratempo acontece dentro da empresa, mas, de contrapartida, eu não posso desautorizar o engenheiro. Se o engenheiro falar não, o avião não decola. Simples assim, tão simples quanto isso. Eu, como CEO da empresa, não faço o avião decolar. E o engenheiro, ele tem o poder de fazer sim ou não aquilo acontecer. Muito bacana. A gente tem uma última pergunta, que é do José Francisco. Ele pergunta, existe um prazo para a redução de CO2 na aviação, correto? Gera paradoxo entre custo e atender o controle das emissões, correto? Sim. Inclusive, Thiago, né, se a gente for parar para pensar, hoje, para vocês terem uma ideia, né, dentro do Brasil, o Brasil apoia, inclusive, a visão, chama Visão 2050, né, da OASI, que ela justamente fala sobre combustíveis alternativos na aviação. Então, combustíveis sustentáveis. E quando isso traz para nós, né, nós temos uma redução significativa a partir que aconteceu, né, até 2018, que agora ela aconteceu até 2020 e que nós temos aí, né, algo a ser compensado pelas companhias aéreas até 2035, porque isso entrou em vigor pela uma resolução da ANAC, que é a 496 de 2018, e pela portaria 4005, né, da ACINT de 2018. Só que a gente tem que pensar que essa estimativa é de 9 milhões de toneladas de CO2 a serem compensados. Mas isso não se faz sozinho, não se faz só com o elétrico, né? Não se faz só
né, com, vamos dizer assim, o reprojeto do avião. O Cláudio está aqui, ele me ajuda a pincelar nesse nosso encerramento a cadeia logística de como você vai trabalhar, inclusive, para minimizar o recurso combustível, também é um fator de diminuição da emissão de CO2. Porque se eu não consumo, eu não poluo, eu não gero. Né? Então, a cadeia logística é interessante. E muitas companhias aéreas, elas estão calçadas, ou elas têm aquela situação do seguinte: puxa, eu atrasei, né? Eu demorei, eu utilizei mais do que eu devia minha GPU. Tudo isso dentro da logística do segmento aviação é poluente, é geração de CO2, não é isso, Cláudio? E tem outra, né, pessoal? Quando eu falo, você fala de redução de CO2, uma coisa que fica muito inerente é um estudo realmente de produção mais limpa, dentro até mesmo da manutenção do Maurício, por exemplo, né? Essa produção mais limpa, foi feito um estudo de uma contabilidade de energia? Será que a pessoa que vai fazer a manutenção na turbina foi dimensionada realmente o quanto ele está despendendo de energia para fazer aquela manutenção? Isso também tem impacto no CO2, né? E a gente pensa que é somente poluente. Não é, pessoal, não é. Porque hoje em dia, quando você tem uma produção mais enxuta e você começa a estudar os seus processos para que essa energia seja realmente dentro de uns padrões, de até mesmo de estudo de movimento, ferramentas escolhidas e processos, você já está se preocupando com o fator CO2, né? Então, eu não sei, tenho algumas dúvidas, de parte eu desconheço o mercado, eu queria até, vocês que são mais envolvidos com a aviação, mas dentro de montadoras de caminhões, eu sei que tem essa preocupação, né, que investem alto, né, principalmente empresas multinacionais alemãs, não vou falar o nome, alemãs, né, que realmente investe alto nessa preocupação da produção mais limpa, né? Bom, perfeito. Bom, estamos aqui passando o nosso tempo, né? Tiagão, eu não vou consumir muito tempo. Estamos caminhando aqui para o final, só passando aqui uma última pergunta, então a gente já deixa para o encerramento. O Gustavo Brito colocou aqui para nós, né, que ele não é do segmento da aviação, mas ele trabalha com... E ele falou que existe, né, uma LEC, né, uma lista de equipamentos críticos com as notas de falhas. Sim, na aviação também existe, né, essa lista ela é analisada por engenheiros, ela faz parte, né, da documentação, daquele pacotinho de documentações, né, que o Maurício comentou, e inclusive, né, o Alex colocou, né, que existe também a lista de equipamentos mínimos, né, ou a MEL, como é chamada. Então, isso é bem legal, porque nós temos muito campo para ser explorado, né? A engenharia, ela é inerente nesse segmento, e nós temos aí uma longa vida, né, como técnicos para atuar dentro da aviação. Tiago, queria agradecer à SEAG, queria agradecer ao CREA, né, por toda essa oportunidade de trocar essas experiências com vocês. Queria deixar aqui, né, a oportunidade para que o Maurício e o Cláudio possam fazer aí as suas considerações. Claro, fiquem à vontade. Pessoal, antes de mais nada, desculpa pela chegada um pouco tardia, mas quando se fala, a junta realmente reúne pessoas com a preocupação de transmitir tecnologia, inovação, soluções, que é o mais legal, porque discutir problemas todo mundo discute, mas as soluções que às vezes são mais complicadas, né? Isso é de grande valia para a sociedade, de uma maneira geral, independente se ela é até acadêmica, né? Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade ao Renato, Tiagão, a SEAG, ao CREA, e foi um prazer conhecê-lo, Maurício. A gente puder trocar mais figurinhas no futuro aí, estou à disposição. Igual, Cláudio. Tiago, obrigado. Renato, muito obrigado. SEAG, o CREA também, obrigado pelo convite. E sempre à disposição, né? E se quiserem também, a gente tem uma coleção de engenheiros lá que estariam doidos para participar e para trocar experiências, né? A questão de trocar figurinha, Cláudio, eu acredito que você e o Renato, daqui um pouco, estão com os dois pés lá dentro da empresa todo dia, né? Então, isso, para mim, é gratificante.
primeiro, né? Muito obrigado a todos, e é gratificante poder estar junto e trocar esse tipo de experiência, mesmo porque eu ainda estou cursando, né? Para poder entender mais. Sempre que tiver a disponibilidade de me convidar, estou à disposição de todos. Obrigado. Bom, pessoal, eu que queria agradecer aí essa troca. Eu queria agradecer aí, obrigado a todos que estão nos escutando. Isso, eu queria agradecer a todos aí pela presença, Renato, Cláudio, mais uma vez eu recebo e bato um papo com vocês, Maurício, também foi um prazer conhecê-lo, eu achei bem interessante essa conversa, porque o tema aviação é sempre muito interessante, desenvolvimento na aviação é um tema muito que interessa, assim, nós que somos dessa classe de engenharia, e eu acho que esse tipo de conversa, esse tipo de troca de experiência, ele deixa o assunto mais leve. Então, eu até gostaria de ter talvez mais uma hora para a gente poder ficar discutindo e ouvindo vocês, tratando das experiências, que o assunto é bem extenso, é bem complexo, tem que estudar muito para conhecer. Então, eu realmente fico grato em nome da SEAG, aí quero dizer que a gente está à disposição, quando vocês precisarem, quando vocês quiserem bater um papo com a gente, sintam-se em casa, aqui quando a gente estiver diante do nosso público, ou até presencialmente também lá na SEAG, tá? Bom, então é isso. Pessoal, eu queria agradecer todo mundo pela participação, a gente teve bastante engajamento, a gente teve bastante telespectadores aí assistindo pelo Zoom e pelo YouTube, então, mais uma vez, muito obrigado, e antes de encerrar, eu queria deixar com vocês com os vídeos institucionais do CREA. E muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. O que move um engenheiro? Tudo que ele estudou? As vocações que ele tem? O que ele faz de diferente? É a profissão com maior número de especializações. São tantas. É como poder escolher e ser o que quiser dentro da engenharia. Do desejo sonhado de criança ao encontro das verdadeiras aspirações. O engenheiro é desbravador por natureza. Tem muitos interesses. Estudou muitas disciplinas. Reúne em si mesmo várias habilidades e conhecimentos. Ciências, matemática, física, criatividade e o olhar investigativo às novas descobertas. Dos rabiscos, o engenheiro começa o seu entendimento de projeto. Racional demais? Não. Racional e intuitivo. Não existe criação sem a intuição. Não é por acaso que a palavra engenheiro veio do antigo francês e do latim para significar talento, inventividade, destreza incomum. A capacidade de encontrar soluções para problemas tecnológicos, práticos e muitas vezes complexos. A engenharia é um trabalho de largo fôlego. Toda construção é aberta à possibilidade de progredir. Na química, na energia, na infraestrutura, na produção das indústrias, na agronomia, nas geociências, nos alimentos, em todos os campos úteis à sociedade. A engenharia está em quase tudo que você imaginar. Tem sempre um engenheiro fazendo mais por você. CREA São Paulo. O CREA São Paulo fiscaliza, orienta e habilita o exercício profissional dos engenheiros. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina, ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade.
CREA São Paulo. Fiscalização, boa para o profissional, essencial para a sociedade. O plenário e as 8 câmaras do CREA São Paulo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura e o funcionamento do CREA São Paulo. O Conselho é um órgão colegiado formado por um plenário com mais de 250 conselheiros, representantes de entidades de classe, instituições de ensino e sindicatos registrados no CREA São Paulo. Os conselheiros dividem-se em 8 câmaras especializadas. Existe a Câmara Especializada de Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia de Agrimensura, Engenharia de Segurança do Trabalho e Geologia e Engenharia de Minas. Tanto as câmaras quanto o plenário reúnem-se mensalmente. Nessas reuniões é que os conselheiros julgam os diversos processos ligados à fiscalização, registro, atribuições profissionais, entre outros assuntos. Essa composição diversificada permite a ampla discussão do papel do Conselho em suas mais diferentes perspectivas. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Funções do Conselho de Classe, Associação e Sindicato. São comuns as dúvidas a respeito do papel de cada instituição na vida do profissional. Para ajudar os engenheiros, agrônomos, tecnólogos e profissionais das geociências, vamos falar quais as responsabilidades do Conselho de Classe, da Associação e do Sindicato. O Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, é quem habilita o profissional e fiscaliza suas atividades em defesa da sociedade. A associação é responsável pela valorização profissional. É ela quem realiza palestras, cursos, eventos e atividades sociais de integração. E o sindicato é quem defende os interesses trabalhistas, como questões salariais. É graças ao Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, que leigos são proibidos de realizar obras e serviços técnicos das áreas de engenharia, agronomia e geociências. Procure a entidade de classe de sua categoria ou região e siga o CREA São Paulo nas redes sociais. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é a certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a Anotação de Responsabilidade Técnica, a ART. A certidão de acervo técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências.
A solicitação da certidão de acervo técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O mundo percebeu que é preciso mudar. A engenharia, agronomia e geociências fazem o que é essencial à vida e, com visão de futuro, estão na liderança da retomada econômica. Diante de tantas mudanças, o CREA São Paulo iniciou sua própria transformação para estar cada vez mais próximo aos profissionais e atuante na segurança da sociedade. Faça parte da transformação do CREA São Paulo.